Olá pessoal, então hoje eu vou ensinar para vocês como converter um protótipo do Figma em um protótipo interativo usando a ferramenta no Code. Então para o tutorial de hoje eu vou utilizar ali como referência o protótipo do Sally, que foi disponibilizado pelo membro da comunidade. Então a gente vai lá na comunidade, pesquisa ali pelo login e a gente vai usar o login como referência para a gente fazer essa conversão e essa prototipagem interativa usando a ferramenta no Code. Para o tutorial de hoje eu vou utilizar o protótipo do Sally Login Form, disponibilizado pelo membro da comunidade. Como pode ver, é um protótipo bem simples, uma tela de login que possui ali um e-mail, uma senha e alguns processos básicos. E a gente vai mostrar ali como converter, pegar esse protótipo, converter para uma ferramenta no Code e fazer umas melhorias adicionais que vocês vão ver ao final ali do vídeo. Do pronto com o nosso protótipo, a gente seleciona, abre ele no Figma. Então, para a gente ter uma visão detalhada ali dos componentes. Como forma inicial, a gente faz uma análise das telas. Então, a gente consegue ver ali que tem uma tela de splash, né? Uma tela de login, com elementos gráficos, né? De logo e componentes ali, uma mulher ali correndo. Inputs, né? Então, a gente consegue ver que tem inputs que se modificam através do clique ali, a seleção, o comportamento que a gente está sendo observado, a gente faz essa análise aqui inicial. A gente pode observar ali que a tela final ele não colocou nada de início, só mesmo demonstrando ali os inputs de e-mail, senha e a ação de login. Para começar convertendo isso, então a gente vai utilizar ali a ferramenta no Code Bubble. Ao entrar no site, né, bubble.io.com, a gente cria uma conta e ao entrar na conta a gente vai ter ali o painel de projetos, né, para a gente criar um novo projeto. Como projeto nome de referência, eu vou utilizar o próprio nome do protótipo, que foi disponibilizado pelo membro da comunidade. A gente vai chamar ali de Sally Login para o Figma. A gente utiliza a opção ali Start Web App. A gente não vai começar como Mobile App por enquanto e criar em branco. A gente escolhe começar com as features básicas também. Ao selecionar então, o Bubble vai se encarregar de criar nosso projeto e aí a gente aguarda ali a tela de carregamento. Tudo pronto, já preparado para a gente começar a desenhar. Primeiro passo, vamos analisar a primeira tela de login. Então a gente pode ver ali que já tem alguns componentes gráficos, né, de tamanho, de logo e tudo mais, que a gente pode já exportar isso para usar no Bubble. Então, o primeiro passo para começar a conversão. Primeira análise do frame, né? Então, vamos espelhar aqui a tela do telefone. Então, o protótipo usa algumas medidas, né? De 414 para largura. E a gente vai espelhar isso no Bubble, além de informações de cores de fundo, informações adicionais para fazer essa conversão. Como segundo passo, a gente vai exportar esses vetores aqui. Então, exportar essa imagem aqui como SVG, a mulher correndo. A gente vai utilizar ali o componente de imagem no Bubble, dimensionar ali, usar as dimensões, as configurações, para que a gente consiga ajustar ela, ficar bem semelhante ao que foi prototipado. Também depois a gente vai adicionar ali outra imagem para o logo, né? A gente vai usar o SVG, como imagem vetorizada, ela não perde qualidade se a gente esticar ou encolher ela. E a gente agrupa, né? Agrupa esses dois elementos. Ele define espaçamento, define larguras da página, para que ela fique semelhante ao protótipo do Figma. O terceiro passo foi criar um componente de input. Então aqui o protótipo utiliza uma versão estilizada do input, né? Onde ao clicar ele muda ali o e-mail, né? O placeholder para a borda superior. E a gente precisa simular esse comportamento no Bubble. Como é que a gente faz isso? A gente cria grupos e condições ali, né? E insere um input padrão, né? O componente é um elemento padrão de Bubble.
como já formatado em e-mail. E a gente ali estiliza ele para ficar oculto dentro ali do nosso componente estilizado, usando um grupo ali para fazer essa experiência, esse fluxo. Além disso, a gente coloca condicionais, então quando o input estiver com foco, a gente fala que a borda ela vai respeitar ali, vai entender isso e vai condicionar para que ela fique azul e também o texto fique azul, além de sumir o texto do input principal, e-mail, e passar para a borda superior. A gente faz toda essa condicional para até replicar para os outros inputs. A partir da senha, a gente copia esse mesmo componente, modifica ali as informações em vez de e-mail, senha. A gente adiciona um recurso adicional, que é o ícone, que vai controlar a visibilidade ou não. E para controlar essa visibilidade em ferramenta no code, a gente usa um plugin para que ele controle ali se o usuário quer ver ou não a senha que ele digitou ou está digitando. Respeita ali as mesmas condicionais, então quando está com foco, mas não tem nada dentro do input, nenhum valor, ele fica ali com a borda azul. Se eu tiro esse foco, ele volta ao estado original, mas se eu coloco algum valor nele, então permanece ali com as condicionais, o estilo das bordas. O próximo passo é criar o botão de login. Então ele é bem simples, o logo já tem um componente pronto para botão. Então a gente só insere esse botão e estiliza ele com as informações que a gente precisa e na posição que a gente precisa, dentro do grupo que a gente está fazendo a estilização, espaçamento e ajustes ali. E por fim a gente coloca ali se o usuário é novo no CL, e ali um link para criar sua conta, que no nosso protótipo a gente não tem nenhuma referência de como ele deve funcionar, mas a gente vai fazer uns incrementos adicionais ao final desse vídeo. Então, para o nosso próximo passo, a gente vai fazer a tela de splash. Se a gente observar no protótipo, ele já deixa um componente do Lore para animações para a gente copiar. Então já tem um link ali para a gente pegar esse arquivo e jogar dentro do Bubble. Para usar ele no Bubble, a gente precisa inserir o plugin do Lore, para ele aceitar ali arquivos do Lore, né, para inserir animações. Da mesma forma que o Figma já tem esse componente também. E no protótipo a gente pode observar que já está fazendo uma tela de splash, onde ela aparece alguns 2 segundos e muda para a tela de login. A gente vai respeitar ali os mesmos comportamentos, fazendo os ajustes ali, implementando os componentes necessários dentro do Bubble. Para simular o comportamento da splash screen em 2 segundos, a gente vai colocar workflows ali, onde a gente define que ao entrar na tela de splash, o Bubble deve aguardar 2 segundos, com medidas em milissegundos, né, 2000, e a partir desse momento migrar para a tela de index, que é a nossa tela de login, para que simule o mesmo comportamento do protótipo. Por fim, a gente vai só desenhar a tela final, que foi a tela de início ali, ao entrar depois de login, a primeira tela que aparece, mas de forma ali bem somente demonstrativa, sem nenhuma ação por enquanto. Bom, perfeito. Aqui a gente já conseguiu converter o protótipo do Figma. Gastamos ali pouco mais de 1 hora para fazer todos os componentes. Mas agora eu vou te mostrar o que de melhor tem ferramentas no Code para que a gente utilize o protótipo de maneira avançada. Como vocês já puderam ver desde o início do vídeo, então os inputs eles são funcionais, então a gente já consegue colocar e-mail e colocar senha. Temos ali animações, né? Então, condicionais, que nos permitem, dependendo da ação do usuário, o comportamento do usuário, modificar campos, né? Então, o input, quando eu clico, ele vira 1, e quando ele está em determinada condição, ele acontece outra coisa que o Figma você precisa criar N passos, né? Ou N variáveis para que ele faça, mas aqui é extremamente funcional. Uma vez que você fez, você pode replicar ali aquele componente infinitamente. Um recurso automático do Bubble já é o controle de campos obrigatórios.
Então o botão login automaticamente já fica desabilitado quando eu tento clicar nele e os inputs não estão preenchidos. E à medida que eu clico, eu condiciono ele a mostrar que aquele campo é inválido e alterar ali meus inputs para que eles fiquem vermelhos e sinalizem ao usuário o que está acontecendo. Outra funcionalidade legal é a questão do revelar a senha ou não. Isso a gente já pode ver que, dependendo se eu digito, eu tiro uma letra e uso o recurso, ele funciona igual simulando um sistema real. Mas o recurso mais poderoso e que a gente pode usar como uma arma bem poderosa para prototipação avançada é a questão do uso do banco de dados. Então, quando a gente prototipa, geralmente a gente não considera ali quais são os elementos, quais são os campos necessários às vezes e onde que eles vão se encaixar dentro de um banco de dados. Mas no Bubble a gente já tem esse banco de dados embutido, onde a gente cria ali tabelas, cria campos, define ali o tipo de dado que vai em cada campo, não só simulando, mas usando um banco de dados verdadeiros, onde a gente pode criar ali fluxos inimagináveis que simulem um sistema real. Então, no nosso caso, eu já usei o banco de dados de usuários do Bubble, onde já faz todo o controle de login e de cadastro. Para fazer o cadastro, eu criei um pop-up de cadastro bem rápido. Então, para fazer uma melhoria nesse protótipo, onde coloca ali nome, e-mail, senha e pode subir uma foto também. E aí, criando o botão criar, automaticamente esse usuário já vai para o banco de dados e a gente já faz o controle de login automático. Então, se ele insere credenciais que existem, faz o login, vai para a página correta. Caso dê algum problema nas credenciais de usuário, o Bubble já faz isso de forma automática, sem precisar preocupar em condicionar essas variáveis. Por fim, de mais poderoso, a gente pode usar esse banco de dados para alimentar outras partes do sistema. Então, se a gente olhar agora a tela de início, que antes era uma tela vazia, a gente já consegue importar informações de nome e também de foto. Além de, a partir de agora, a gente poder ali usar nossa imaginação para criar o que a gente quiser.